Olá, seja bem-vindo ao treinamento gratuito Aprenda a apresentar-se em público com confiança. Sou Ângela Adame, jornalista, radialista há muitos anos, apresentadora de TV e especialista em comunicação. A comunicação é a espinha dorsal de todas as interações humanas, porque ela exprime ideias, sentimentos, emoções e, por isso, estabelece conexões significativas. Ela desempenha um papel fundamental em nossas vidas, desde os relacionamentos pessoais até o sucesso profissional. Uma comunicação eficaz promove entendimento mútuo, colaboração eficiente e resolução de conflitos. Dominar a arte da comunicação não é apenas uma vantagem, é uma necessidade para prosperar tanto pessoalmente como nos negócios. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você já teve algum problema em alguma situação para se comunicar, não é mesmo? Você provavelmente já passou por isso, seja numa entrevista de emprego, seja numa palestra, seja para vender algum produto seu. Assim como eu, que já passei por isso. Cada vez que você cresce, cada vez que você sobe no escalão da vida, melhor você precisa se comunicar. E neste treinamento eu vou te dar dicas de como melhorar a sua comunicação. Serão 2 aulas com ferramentas comprovadas, porque eu faço uso delas, para você melhorar a sua comunicação. Nesta segunda aula, eu trarei ferramentas para você como lead, self-talk, storytelling e também o modelo de como usar essas ferramentas na prática. E além disso, temos o canal, o código, a mensagem, o ruído, o feedback, mas sobre isso a gente fala mais lá na frente. Você entendendo esse esquema, você vai melhorar como emissor, vai melhorar a mensagem e vai falar diretamente no canal perceptivo do receptor. Gente, eu vou falar para vocês que a ferramenta principal de uma comunicação é o self-talk. O que é o self-talk? É a conversa que você tem de você com você mesmo. Se algum trauma você teve lá no passado que bloqueou a sua mente e você continua contando essa historinha para você em todos os fatos que vêm após isso. Então você vai dar uma aula. Lá vem aquele eu falando com você. Eu não consigo, eu não posso, eu tô com medo, eu vou errar. E você acaba errando e você acaba não fazendo. Então, é isso que você precisa fazer, é ter essa conversa com você mesmo e contar outra história para você. Contar uma história positiva, pois assim você vai conseguir se comunicar e vencer qualquer coisa negativa que ainda esteja dentro da sua memória. Resumindo, não tem como mudar essa conversa, mas aprenda a utilizar a seu favor para contar uma nova história. Gente, o que eu quero deixar claro para vocês é que quando eu falo de tem que ser positivo, não é mensagem motivacional não que você tem que estar falando para você. Você às vezes tem que chamar a sua atenção, você tem que ficar bravo, você tem que falar, poxa vida, por que você está fazendo isso com você? E ir para cima e falar, eu vou, eu faço, eu consigo. Não é ficar passando a mão na cabeça, não. Então, pense bem nisso. E na segunda aula, a gente volta a falar melhor sobre isso. Em relação a expressões corporais, é preciso ter consciência da postura corporal. Então, por exemplo, uma pessoa que está falando com os ombros caídos, o que ele vai se expressar? Que ele está abatido, que ele está apático, que ele está preocupado, deprimido. E com o braço cruzado,
a pessoa está totalmente fechada para a comunicação. Então, para você se expressar bem, o corpo tem que estar ereto, o peito aberto, a expressão facial feliz. É preciso que você tenha consciência de como está a sua postura na hora da comunicação. Outro elemento importante na comunicação são as expressões faciais. Por exemplo, se eu estiver transmitindo algo triste que aconteceu, é claro que meu rosto não vai estar com um sorriso. Eu tenho que estar com o rosto de acordo com essa notícia. Agora, se eu estiver dando uma notícia alegre, o nascimento de um filho, a minha expressão facial está sorridente, os olhos estão brilhando. Então, é muito importante, na hora de você transmitir a sua mensagem, a sua expressão facial. O mesmo cuidado que temos que ter com as mãos na hora da comunicação, é preciso também termos consciência do movimento da cabeça. Tem pessoas que falam com a cabeça parada, ou então só com o movimento de um lado. É preciso que você tenha o movimento conforme a mensagem que você está transmitindo e eu estou mostrando aqui para vocês. Outro elemento importante na comunicação é o olhar. A gente já sempre diz que um olhar de estudo, né? Então, você tem que estar com os olhos muito abertos para transmitir as notícias e a mensagem que você quer que o receptor tenha de você. Além desses elementos importantes, temos também o tom de voz, a prática da empatia, os gestos e o feedback. Mas esses elementos abordaremos na próxima aula, quando falaremos dos canais perceptivos. Na próxima aula, nós teremos ainda mais elementos para você melhorar como emissor. Mas agora vamos falar sobre o lead. Falando de mensagem, existe uma forma de você melhorar a mensagem que você envia ao receptor, criando ela de maneira simples e eficiente, através dessas perguntas: quem, o que, como, quando, ou seja, o lead. E quando você consegue responder a essas perguntas, você consegue criar uma mensagem completa e eficiente. Simples assim. Embora pareça bem simples, responder essas perguntas é muito utilizado nas notícias jornalísticas. Por exemplo, o lojista pode utilizar dessa técnica para criar o seu anúncio. O influencer pode usar dessa técnica para criar uma boa copy. Enfim, essa técnica pode ser utilizada de várias formas e de maneira simples. Mas eu digo para vocês que a ferramenta que eu mais gosto, é uma das mais difíceis, mas é a que eu mais gosto, é a Storytelling, que é utilizado por grandes nomes. Eu posso citar aquele que é meu ídolo, que já faleceu, Silvio Santos. Usava demais e com sabedoria o Storytelling. Steve Jobs, Barack Obama, Pablo Marçal, inclusive, que usam e abusam do Storytelling. Por isso, tem tanto sucesso. O storytelling nada mais é do que a forma de você contar uma boa história. No storytelling, você vai aprender a criar o enredo, início, meio, fim, os personagens, os cenários, os conflitos, o clímax e a moral da história. E ainda teremos exemplos práticos de como fazer um bom storytelling. Com tudo que você aprendeu nessa primeira aula desse treinamento, eu tenho certeza que você já vai se comunicar muito melhor. Mas a gente continua na próxima aula, no próximo treinamento, falando mais sobre esse assunto maravilhoso e a prática do storytelling e mais ferramentas que passaremos para vocês na prática e não só na teoria.
E para você que quer continuar a aprender e que quer aprender a se comunicar melhor, então você vai clicar no link abaixo, vai entrar num grupo de WhatsApp e você não se preocupe, que são os nossos administradores que cuidarão, ninguém vai perturbar o seu sossego não, mas você só vai ter acesso à segunda aula entrando neste grupo VIP de WhatsApp que você tem o link aqui abaixo. E nessa segunda aula, tenho certeza que se você tinha ainda alguma trava, você vai destravar totalmente na sua forma de se comunicar. Antes de eu terminar esse treinamento, eu quero contar uma história para vocês. Havia um vilarejo, e nesse vilarejo um sábio, que sempre acertava em todas as perguntas. Aí tinha um menino lá que quis provocar o sábio e falou: dessa vez eu pego esse sábio. Eu vou levar um passarinho na minha mão e eu vou perguntar para o sábio se o passarinho está vivo ou morto. E ele escondeu o passarinho atrás, nas mãos, mas atrás. Ele pensou com ele mesmo: se o sábio falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo o passarinho escapar. Se o sábio falar que o passarinho está vivo, eu aperto o passarinho nas mãos e o passarinho vai estar morto. Pergunto a você: o que você acha? O passarinho está vivo ou está morto? E assim o menino fez a pergunta para o sábio: o passarinho em minhas mãos está vivo ou está morto? O sábio respondeu: por que me perguntas se a resposta está em suas mãos? E eu pergunto a você, se você quer ir para a segunda aula desse treinamento, a resposta está em suas mãos. Te vejo na próxima aula.